Sejam bem-vindos, muito obrigado, é sempre uma alegria, um prazer tê-los aqui conosco no nosso canal do YouTube da Seiichi Onoye, e hoje é especial para a atividade dos educadores, uma atividade muito especial e maravilhosa. Sejam todos bem-vindos, a Seiichi Onoye realmente é um lar que abraça e acolhe todos vocês. Hoje nós iremos falar sobre a arte e a educação. Então, fique conosco, que será um tema aí muito importante, maravilhoso para nós desenvolvermos. E para iniciar, nós iremos realizar a oração que está neste livro, A Verdade em Orações, volume 1. Então, vou pedir para que você, serenamente, feche os olhos. Você que já é da Seiichi Onoye, se coloque numa postura de oração e acompanhe mentalmente esta oração, que é a oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Sou filho de Deus. Minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem receba a ideia do mundo da imagem verdadeira, se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus. Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra, com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, dignas do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim terá pelo poder da bênção saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade, da alegria. Minha autoridade vem de Deus. Por saber que minha autoridade e capacidade vem de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei, através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vão construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo sem nunca falhar. Agradeço a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a você que está entrando agora no nosso YouTube da Seiichi Onoye do Brasil, na atividade de hoje dos educadores. Seja muito bem-vindo. Hoje nós iremos falar sobre a arte e a educação. Duas grandes armas poderosas, vamos dizer assim, que sempre andaram juntas. Se não estão andando juntas, devemos cada vez mais uni-las aí, sempre foram grandes parceiras da educação, né? A educação e a arte sempre foram grandes parceiras.
E isso realmente é muito importante, muito positivo. É sobre isso que nós iremos falar hoje. E o que, que tem a ver a arte com a Seichonoye também? Muitos conhecem a vertente da Seichonoye com relação à pedagogia da Seichonoye, a educação do Filho de Deus, a educação que transforma os alunos em verdadeiros filhos de Deus com capacidade infinita, a educação que extrai e não entulha conhecimento. Então, muitas pessoas já conhecem, você que está conhecendo agora a Seichonoye pela primeira vez, a Seichonoye fala que todo ser humano é filho de Deus. Essa é a base da pedagogia e que, acreditando nessa verdade, todo aluno tem capacidade de extrair e se tornar gênio. Todo aluno tem essa capacidade porque todos são filhos de Deus. E o que, que a arte agora, então, qual é a relação da arte com a Seichonoye? Olha que interessante. Então, a Seichonoye tem uma profunda relação com a arte. A arte é levada muito a sério, vamos dizer assim, na Seichonoye, desde a sua fundação pelo nosso sagrado mestre, professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye. Ele escreveu diversas poesias, inclusive obras teatrais, como os volumes 32 e 31 da coleção A Verdade da Vida. São peças teatrais. Eu vou ler um pouquinho desse texto aqui para vocês também, além dele se destacar pela arte da caligrafia japonesa. É uma arte realmente, né? Ver aqueles kanjis, e ele realmente foi um grande artista desta caligrafia japonesa. Entre outras coisas, né, letras das músicas, que hoje são os hinos sagrados da Seichonoye, e também o seu sucessor, que foi o professor Seicho Taniguchi, ele também foi um exímio fotógrafo. Nós temos hoje uma galeria de fotos, assim, lindíssimas, que ele tirou, algumas delas, inclusive, ilustram os preceitos diários da Seichonoye, aquelas folhinhas, né, que muitos aí conhecem também, muitas fotos são dele, e ele também tocava piano, adorava músicas, compunha também músicas. E hoje, atualmente, né, nós temos o nosso supremo presidente da Seichonoye, o professor Masanobu Taniguchi. Ele também gosta muito de desenhar, faz trabalhos manuais com artesanatos também, através do clube de artesanato. Então, a Seichonoye, ela traz um ponto de vista muito interessante sobre a arte. Bom, esta é a relação inicial aí da Seichonoye com a arte. E o que, que eu, Luciano, tenho a ver com a arte? Muito bem. Então, eu agradeço o convite que me foi feito pela Superintendência das Atividades dos Educadores, em nome do preletor Luiz Gomes, muito obrigado. Eu sou formado em artes cênicas e me formei na Faculdade de Artes do Paraná. Essa foi a minha grande experiência acadêmica, vamos dizer assim, na parte artística. E, atualmente, trabalho na sede central da Seichonoye do Brasil, sou presidente da Associação dos Jovens. Antes de me tornar presidente da Associação dos Jovens, eu trabalhei durante quase 10 anos em um departamento que me proporcionou muitas experiências artísticas, que foi o Departamento Cultural da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. E foi ali que eu comecei a estudar mais o ensinamento da Seichonoye e me encantei com a visão de vida da Seichonoye, com a visão da Seichonoye sobre a arte, qual o papel da arte na vida do ser humano, um papel importantíssimo na vida do ser humano, e com certeza isso tem tudo a ver com educação. Então, estas foram as minhas bases, digamos, para entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais o conceito de arte, com relação a Seichonoye, como traz esse conceito tão maravilhoso, e com relação à educação, fazendo diversas oficinas pelo Brasil aí, com os jovens, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, agora nós vamos abordar uma questão aqui sobre uma referência que eu gostaria de trazer para vocês. Está nesse livro, como eu comentei, A Verdade da Vida, volume 32, tá? Por que a Seichonoye leva tão a sério a arte? Simples. É simples, tá, gente?
porque a ciência não dá conta de explicar o que é a vida, tá? A matéria na qual nós estamos envoltos e trazemos conclusões a partir daquilo que vemos, através dos nossos sentidos físicos, eles não dão conta de explicar a preciosidade que é a vida. Esse é um ponto muito importante. É o que está aqui, um trecho que eu vou ler para os senhores, página 9. É o prefácio aqui da obra teatral. Diz aqui o seguinte: tomemos como exemplo a observação de uma flor. A arte não consiste em observar e estudar a flor como um conjunto formado por cálice, corola, androceu, gineceu e pólen. Mas a ciência consiste em observar e estudar a flor partindo da ideia de que a matéria existe. Assim, ela decompõe a flor para se chegar a elementos constituintes, desintegra cada elemento até chegar aos átomos e, finalmente, obtém dados minuciosos relativos à estrutura dos átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono, etc., nessa flor. Em suma, a ciência disseca a flor, desintegra e descobre os átomos que a constituem. Ou seja, descobre os átomos e perdem de vista a flor em si. No âmbito da ciência, não existe a flor em si, mas unicamente frios dados acerca dos elementos que a constituem. Aí está o motivo porque a ciência, por si só, não consegue satisfazer a alma humana. Então, a ciência, por si só, ela é maravilhosa, com certeza, tem o seu papel, mas por si só, ela não consegue satisfazer a alma humana. Isso é um ponto muito importante. Por que a Seitonei dá tanto valor à arte? Porque a Seitonei olha além da matéria, além do que vemos com os nossos sentidos. Ela propõe nós vermos o que é invisível. E como que vemos o que é invisível para o leitor Luciano? Nós não vemos com estes olhos. Nós sentimos com a nossa essência. Talvez esta palavra seja uma das mais importantes deste estudo, o sentir. Nós sentimos que há algo além do corpo físico, há algo além de uma mera vida material, há algo muito maior. Ah, mas não consigo explicar em dados palpáveis, mas eu consigo sentir. E é isso que dá toda a fidelidade ao estudo da arte, que dá todo o embasamento da arte. Na faculdade, eu aprendi diversas teorias sobre a arte. Mas, uma vez, eu fui assistir uma peça teatral, na verdade, era uma apresentação de dança, junto com teatro, né? Era uma performance. E aí, no final, a gente senta e faz uma roda de conversa. E aí eu comecei a falar, né, junto com os outros alunos que estavam ali e tal. Alguns alunos falavam, puxa, eu não entendi muito bem essa peça. E eu estava junto com esse grupo, né, não entendi nada também. E eu acredito que alguns dos senhores, né, vocês jovens que estão aqui também, junto conosco nesse estudo, também possam ter tido uma experiência como essa. Você vai numa peça de teatro, vai assistir uma apresentação artística, e você não entende nada, você sai com um sentimento assim, o que aconteceu ali? Mas foi ali que eu tive um grande despertar, vamos dizer assim. O professor falou para mim assim, para todos nós, né, que estávamos ali, falou, essa peça não é para você entender intelectualmente, é para você sentir. Esqueça o entender. Aqui você veio para sentir. Eu falei, nossa, isso faz todo sentido agora. Eu entendi que realmente eu estava querendo ler a obra com o meu cérebro esquerdo, eu vou falar depois sobre isso direitinho, que é o lado da razão, né? Sendo que, na verdade, a arte nos acessa de um outro lugar.
de uma outra forma. É através do sentimento, é através da emoção. Então, talvez muitos dos senhores tiveram essa experiência, e saíram falando, não entendi nada, arte, não entendo arte. Se dê uma nova chance. Vá novamente ao teatro, vá assistir peças que você goste, dança, né? Qualquer arte que seja aí do seu interesse, e se permita sentir. Isso é muito importante. Então, foi ali, na faculdade, que eu tive esse meu primeiro despertar. A arte, ela vem para nos ensinar a sentir as coisas. E isso nos traz uma compreensão diferente do mundo. Uma compreensão muito necessária. E aí agora eu vou entrar no âmbito, por que a arte, ela nos ajuda de diversas formas, nós temos o lado esquerdo do cérebro e o lado direito do cérebro. Acredito que muitos conheçam essa definição. Claro que não é uma divisão ali exata, é lado esquerdo, lado direito e tudo mais. E as funções que eu vou falar que cada um exerce também são coisas que se mesclam, tá? Então, o lado esquerdo do cérebro, geralmente é aquele da razão, da lógica, dos cálculos e tudo mais. E o lado direito do cérebro é aquele que é ligado realmente à emoção, ao sentimento e à arte. Resumidamente, é isso. E por que é tão importante, então, nós alinharmos a arte com a educação nos dias atuais? Porque hoje nós estamos cada vez mais voltados para a razão, para a lógica. E aqui agora eu vou falar sobre uma outra característica do cérebro do lado esquerdo, que prioriza a eficiência. Então, hoje nós somos educados para ter um trabalho, para ganhar dinheiro, para conquistar coisas materiais, independentemente do outro ser humano e de outro ser. Então, a gente busca as coisas materiais, independente se eu estou causando sofrimento a alguém. Quanto mais eu ganhar para mim, melhor. E a gente vai em busca de conhecimentos para poder satisfazer as nossas necessidades materiais e esquecemos do outro lado. Então, não estou falando que aqui o que nós aprendemos é ruim. Na faculdade, na escola, todos os conhecimentos são fundamentais. O que é preciso fazer é um equilíbrio das coisas. Nós temos dois lados do cérebro, lado esquerdo e lado direito. Nós estamos trabalhando mais o lado esquerdo do cérebro, a lógica, a razão, a eficiência e tudo mais. Qual que é o problema de a gente trabalhar só esse lado? Nós vamos pendendo muito. Nós vamos causando um desequilíbrio. Chaplin já disse, não sois máquina, homem é que sois. A gente está se transformando em maquininhas, né? Maquininhas para apertar botão e para fazer as coisas serem cada vez mais eficientes. Estamos anulando o ser humano que está dentro de nós. O ser humano completo. E aí eu lembro daquela imagem do filme do Chaplin, na qual ele está lá numa linha de produção, né, de montagem, ele está lá com as ferramentas fazendo esse movimento, né, apertando as peças, de repente ele sai, ele está ali há tanto tempo, há tantas horas apertando aquilo, ele sai daquela esteira e ele continua fazendo o mesmo movimento automaticamente. Então, claro que ali, já naquela época, tinha uma crítica, né, bem clara, mostrando para nós que o ser humano está se transformando nesta maquininha, buscando apenas a eficiência. E como eu falei no início, a ciência, o materialismo, elas não dão conta de satisfazer a alma humana. Por isso que a gente vê tantas pessoas em depressão, tantas pessoas tristes, jovens que não têm mais sonhos, pessoas que não têm mais esperança na vida. E nós estamos no momento, gente, que a gente precisa cada vez mais de ter pessoas sonhadoras e que realmente contribuam com o seu talento para a humanidade, trazendo aí novas descobertas científicas, novas formas de relacionamentos sociais, etc. Nós precisamos incentivar cada vez mais. Então, nós precisamos ver o ser humano de forma completa. Agora, nós precisamos olhar com seriedade
para o outro lado do ser humano, que é esse lado direito do cérebro, que está ligado à emoção, que está ligado à arte, está ligado também à experiência, diferente da eficiência. O que quer dizer isso na parte prática de aprendizado, por exemplo? Aqui em casa, né, eu tenho uma grande professora, que é minha esposa. Eu admiro muito ela. Ela faz cada atividade assim muito interessante com os meus filhos. E eu fico observando e aprendo junto, né? Então, eles estão na fase aí de aprender as letras, e é muito interessante ver como que eles estão aprendendo, né? Então, como que a gente faz para ensinar uma criança a aprender uma letra, por exemplo? E aí ela foi buscar na internet, né, vários métodos conhecidos dos senhores também, né? Mas um dos métodos que ela me mostrou e que ela ensinou a eles é esse aqui, ó. E a criança, ela precisa primeiro experimentar a letra, sentir a letra. Então, com os dedos, pega o dedo da criança e faz o movimento junto com a letra. Aí ela começa a ter uma experiência do que é a letra U, por exemplo. Outra coisa que ela fez, pegou uma caixa de areia e fez eles repetirem o movimento na areia, para eles sentirem o movimento do U. E depois passou para o papel, e aí sucessivamente. Então, esse pequeno exemplo nos mostra que a educação, quando alinhada o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, o conhecimento o sensível faz com que você aprenda de forma integral. Então, estamos falando de arte, mas não apenas obras artísticas, mas de atividades que te proporcionem o sentir, que te proporcionem realmente uma experiência, em contraponto da eficiência. Ou nós sentamos na sala de aula apenas para eficientemente adquirir cada vez mais conhecimentos, medindo isso por nossas altas notas. Isso é ligado à eficiência, mas nós precisamos olhar para a experiência. Será que de fato estão aprendendo na sua integralidade ou estão só absorvendo aquilo para passar no vestibular, por exemplo, e esquecem depois? Ou vão utilizar esse conhecimento também para fazer a diferença na sociedade? Então, isso modifica completamente a formação do ser humano na escola. Nós precisamos nos atentar muito para isso. Um outro exemplo sobre a mente da eficiência e da experiência, recentemente minha esposa também fez uma experiência aqui em casa, falou, vamos fazer pão com os meninos? Eu tenho 2 filhos, de 5 anos. Falei, vou fazer pão com eles, vai demorar demais. Olha a minha mente da eficiência, né? Vai demorar demais. Ela falou, não, vamos fazer com eles, para eles experimentarem, para eles sentirem o toque da farinha, o cheiro do pão. Falei, nossa, minha esposa é maravilhosa mesmo, muito obrigado. Então, a partir daí, a gente fez, né? A gente tem feito várias coisas com eles. A gente fez o pão, sujou tudo a mesa, caiu no chão, sujou tudo eles. Depois tem que tomar banho e tudo mais. Mas olha a riqueza de experiência que eles tiveram neste momento. Não é apenas fazer o resultado final, mas é o processo. Então, na faculdade a gente aprende muito isso, né? Toda a apresentação artística que a gente faz, ela tem um processo. O processo, ele é tão importante quanto o resultado final. Há muitos artistas, inclusive, do teatro, que nem apresentam suas peças. Eles são bem radicais, tá? Para eles, o mais importante é o processo. O resultado não importa. Então, tem linhas artísticas que defendem isso. Mas o que nós estamos tratando aqui é o da educação, no sentido de completar realmente, de desenvolver tanto um lado do ser humano, do aluno, quanto do outro lado. E a arte traz isso para nós, traz essas experiências. E essas atividades manuais, né, como citei agora, da letra, do pão, fazer essas coisas na sala de aula, é muito
enriquecedor. E é isso que a gente guarda, gente. Não é verdade? O que você lembra da sua escola, da sua faculdade aí hoje? Você vai lembrar de alguma teoria muito complexa? E claro que isso também é de você. Mas, geralmente, a gente vai lembrar do primeiro dia que a gente entrou na sala de aula. A gente vai lembrar do um elogio que o professor fez para a gente. Você vai lembrar de um momento em que você conseguiu explicar algo para os seus colegas. Você vai lembrar do cheiro do sanduíche que vinha da cantina, dos momentos que você ficava com os amigos, etc, etc, etc. Ou seja, isso são coisas para a gente refletir o que de fato a gente guarda. E quando a gente guarda com emoção, isso realmente a gente leva para toda a vida. Então, isso é muito importante. Alinhar as duas coisas, não só o lado esquerdo, claro, não só o lado direito, mas, como eu falei, nós precisamos desenvolver cada vez mais esses aspectos na nossa vida como ser humano e na escola, nas atividades também da escola. Não priorizar apenas a eficiência, mas equilibrar com a experiência. Bom, este é um ponto muito importante. Outro ponto que eu gostaria de falar com todos é o seguinte. Teve uma experiência na faculdade que a gente fez, eu estava em roda com os colegas, né? Era uma aula de expressão corporal. E aí a professora botou a gente em roda, falou, fechem os olhos, imaginem agora uma luz vindo em você, dentro de você. Aí eu imaginei, né, essa luz e tal. Beleza. Ela falou, qual foi a sensação? Ah, foi agradável, foi bacana e tal. Tá bom, agora vamos fazer um outro exercício. Imagine essa luz agora, feche os olhos, imagine essa luz agora saindo de você, indo para cada um do seu lado, e vai indo, e vai indo, vai fechando todo o círculo e volta para você. Imaginei e tal. E aí ela falou, qual foi a sensação? Eu tive assim, uma sensação de que, quando eu imaginei que esta luz estava indo nos outros, eu me sentia mais inteiro, eu me sentia mais eu mesmo. Eu falei, será que eu falo isso? E eu falei. E, para minha surpresa, outros falaram a mesma coisa, que se sentiam mais inteiros quando viam a sua luz nos outros. Olha que interessante isso. Então, essas experiências que nós fazemos, né, que envolvem o corpo, que envolvem a expressão artística em si, esse pequeno exercício que eu fiz na faculdade de artes cênicas me ajudou a entender realmente que e o outro somos um. Este é o ensinamento base da Seichonoye. Nós falamos que eu e os outros somos um. Isso é muito bonito, na verdade, é maravilhoso. Mas entender intelectualmente é uma coisa. Agora, você entender na sua inteireza é outra coisa. É outra coisa. Muitas pessoas sabem intelectualmente que o racismo é uma coisa errada, mas não conseguem agir de forma diferente. Entenderam intelectualmente, mas ainda não foi para o seu âmago, para a sua essência, eles não sentiram isso. Olha a importância da arte, olha a importância de atividades como essas para nós sentirmos que somos um com o outro. Então, revela-se aqui uma verdade muito forte, de que eu e o outro somos um, e que, entendendo profundamente isso, nós conseguimos mudar a nossa postura naturalmente. E não falsamente, apenas racionalmente, entendem? É uma coisa muito mais profunda. Existem outras práticas que nos levam a isso. Aliás, nós vamos fazer uma hoje, no final deste estudo, que é a prática da meditação Shin-Sokan, na qual realmente a gente entende que o outro somos um, com emoção, com alegria, e isso muda a nossa postura do nosso dia a dia. Por isso que iremos fazer também esta prática no final. Mas isso é para nós entendermos, esse exercício que eu falei agora, é para nós entendermos o conceito que a arte vem trazer, que ela nos ajuda a entender, é de que eu e o outro somos um. Aqui no livro A Verdade da Vida, volume 8, outro livro aqui maravilhoso, página 85. O professor Masaharu Taniguchi, ele nos fala
sobre um papel importante da arte. Diz aqui o seguinte: não sei quem inventou a palavra homem em japonês. Aqui, homem está entre parênteses, e entendam também, claro, como ser humano, tá? Não sei quem inventou a palavra homem em japonês, composta de dois ideogramas, pessoa e intervalo. Mas, de fato, a vida do homem não está em cada indivíduo. Ela está no intervalo entre um indivíduo e outro que se ligam. Olha só, está no intervalo entre eu e o outro. Os homens que são vistos pelos olhos carnais e percebidos pelos órgãos sensoriais são todos existências isoladas, as quais são existências falsas, sujeitas à desintegração, e não o homem verdadeiro. O homem que é a existência real só se manifesta no intervalo entre as existências fenomênicas que são apreendidas pelos órgãos sensoriais. Não é através da existência sensível que se enxerga a imagem verdadeira. Existência sensível, aqui está se referindo aos 5 sentidos, tá? Não é através dessa existência sensível que se enxerga a imagem verdadeira. É no intervalo entre uma existência sensível e outra que se manifesta a imagem verdadeira do homem. Agora vem o tchan da questão. O que reproduz esse intervalo é a arte. E o que faz viver esse intervalo é o amor. Olha só que profundo isso. Nós, enquanto seres humanos aqui, nós, vendo o nosso ser, nós nos sentimos separados dos outros. Mas a nossa essência está conectada. E quando que a gente sente de fato isso? De verdade, concretamente, posso dizer, é através do amor e através da arte. Quer um exemplo? Quando você olha um quadro, um belo quadro ali, você se emociona. Ou quando você vê uma série que você gosta, você vê um relato de experiência da Cynthia Onoye que você se emociona, você entra em sintonia com a vibração da vida do artista ou da pessoa que fez o relato. Você entra, você se conecta, você só se emociona porque há vida dentro de você. É essa vida que entra em contato com a vida do outro através deste intervalo, da expressão artística. E aí você entende, realmente, você se emociona. Não um entendimento cerebral, como eu falei, uma compreensão intelectual. Como eu falei, é um outro viés. A arte, ela entra em nossa vida por outro viés, que é o sentir as coisas. E aí você se emociona, você vibra, você sente alegria, né? É tão maravilhoso quando a gente vai assistir um concerto, uma obra de arte, uma peça teatral, você sai vibrando, porque você está sentindo a sua imagem verdadeira, você está sentindo a vida ali. Por isso que a Cynthia Onoye trata de forma muito especial a arte na vida do ser humano. Ela completa, ela faz o ser humano entender a perfeição que ele é. A perfeição que é viver em sociedade, no relacionamento com o outro, o relacionamento entre os alunos, relacionamento professor e aluno. É nesta relação amorosa é que se manifesta a imagem verdadeira. Olha que profundo, é muito profundo, gente. Então, esta é a importância fundamental da arte na educação, na vida de qualquer ser humano. Há um outro viés que eu gostaria de trazer daqui agora para todos, para os senhores, que a arte também, ela nos ajuda com algumas fragilidades. Eu vou trazer agora uma outra referência que está num registro de estudo que os preletores da Cynthia Onoye fizeram lá no escritório na Floresta, em 2018. O escritório na Floresta é lá no Japão, é o escritório da Cynthia Onoye, que fica no meio da floresta. Fantástico. Uma obra bem sustentável, em equilíbrio com a natureza, painéis fotovoltaicos, etc. Maravilhoso. Pode entrar no site da Cynthia Onoye que vocês vão descobrir mais sobre isso também. E neste estudo, que foi riquíssimo, o professor Masanobu Taniguchi,
Ele nos trouxe aqui uma referência de dois autores, o Alan Bottom e John Armstrong, que escreveram um livro Arte como Terapia, tá? Art as Therapy. Eles escreveram esse livro e o professor Masanobu, ele citou este livro. Este livro trabalha o seguinte, eles falam que a arte, resumidamente, tá? A arte, ela tem o poder de contribuir com algumas fragilidades do ser humano, fragilidades psicológicas, tá? E não físicas. Então, quais são essas fragilidades? Ele cita aqui, de lembrança, esperança, tristeza, reequilíbrio, autocompreensão, crescimento, compreensão correta e avaliação. São 7 fragilidades aqui que esses autores colocam neste livro. E o professor Masanobu, ele dá um exemplo aqui sobre o reequilíbrio. O reequilíbrio, tá? Porque muitas vezes nós, por termos uma educação muito voltada para a eficiência, nós temos que trabalhar, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que ser eficientes, nós vamos reprimindo muitos desejos nossos puros para se manifestar. Então, nós temos diversos papéis também. Eu sou marido, eu sou pai, eu sou preletor da Seito-no-ie, eu tenho diversos papéis. E nem sempre dá para fazer tudo aquilo que a gente deseja, não é verdade? Acredito que todos os senhores também passem por isso. Mas o que pode causar esta repressão de tantos sentimentos? Você pode adoecer, pode se desequilibrar, inclusive ter problemas psicológicos, uma neurose, por exemplo. Tá? Então, a arte vem e nos ajuda nisso. Então, ele diz aqui o seguinte, página 148, tá? Suponha que outra parte de você, que você quis expressar, mas não conseguiu, está expressada em um determinado trabalho artístico. Quando isso acontece, ao apreciar aquele trabalho, a pessoa é capaz de restaurar ou manter seu equilíbrio emocional. Nesse sentido, a arte tem a função de restaurar o equilíbrio mental. É isso que Bottom e Armstrong estão dizendo em seu livro. E o professor Masanobu, ele complementa aqui no final dizendo o seguinte, que concordo, então ele concorda com esse pensamento, porque particularmente gosto de desenhar, tirar fotografias e apreciar a arte. Recentemente, como participo do Clube de Artesanato da Seito-no-ie, faço artesanato. E, apreciando o trabalho artesanal, tenho uma sensação de satisfação e alívio que não tenho necessariamente em meu trabalho como preletor da Seito-no-ie, divulgando as doutrinas da Seito-no-ie, conversando com pessoas, lendo livros, escrevendo ensaios, proferindo palestras, etc. Então, eu acredito que também todos os senhores aí apreciem assistir ler uma obra literária, assistir um bom filme também, com certeza. Isso tudo nos traz um reequilíbrio. Olha que interessante. Nos traz um reequilíbrio porque desenvolve o lado direito do cérebro e voltamos ao nosso equilíbrio. Por isso que é muito importante nós alinharmos a arte e a educação. Lado esquerdo do cérebro, lado direito do cérebro devem sempre trabalhar juntos, senão o ser humano se desequilibra e pode, inclusive, adoecer. Então, muitos jovens, por viver uma vida de muitos conflitos, olha para o seu lado, olha para casa, e o mundo está todo em conflito, olha para a sua escola também, olha para o seu bairro também, eles acabam se entristecendo, perdendo a esperança, como o autor coloca aqui. E nesse sentido, o jovem, quando busca e consegue na arte uma forma de se reequilibrar, claro que ele não vai buscar uma arte, eu vou buscar uma arte para me reequilibrar. Não é uma coisa consciente. Inconscientemente,
naturalmente, vamos dizer assim, todos buscam uma forma de compensação, uma forma de você extravasar isso e voltar a seu equilíbrio. Por isso que todo jovem gosta de música, gosta de dançar, gosta de se expressar, porque isso traz alegria, traz esperança, e ele se sente uma pessoa completa. Ele se sente parte um do outro, se sente parte de onde está. Como eu comentei com vocês, eu trabalhei na Superintendência dos Jovens, desenvolvendo atividade cultural. E uma das experiências que eu mais gostei de fazer durante todos estes anos foi o sarau. Nós fazíamos diversas oficinas com os jovens, oficinas de teatro, de dança, de música, de capoeira, literatura, dependendo da região, né, e dos profissionais que tinham ali para fazer, nós fazíamos diversas oficinas e no final a gente fazia uma apresentação. E eu lembro com muito carinho de um ano que nós trabalhamos a temática Brasil. Era o tema também da Convenção Nacional da Associação dos Jovens. E nesse ano a gente trabalhou a temática Brasil. E a gente foi em várias academias, né? Setionei tem as academias de treinamento espiritual. Tem no Norte, Nordeste, tem no Sul, Sudeste. Então, tem diversas academias, diversas regiões. Em cada região, a gente trabalhava o tema Brasil, mas focado ali na sua região. E era muito bonito de ver, muito interessante de ver eles fazendo esse trabalho. A gente sentava em roda, né? Eu conduzia a oficina de teatro. A gente sentava em roda e fazia coletivamente a criação da encenação. Então, todos eles estudavam a história do seu local, traziam as contribuições que eles já lembravam, que eles já sabiam, e traziam essas contribuições. E aí a gente montava a peça teatral em cima dessas contribuições. Então, teve lá em Salvador, nós iniciamos a apresentação, eles quiseram fazer o movimento do navio chegando ao Brasil. Então, eles fizeram todo o movimento corporal, assim, coisa muito bonita, né? E eles quiseram expressar isso artisticamente através do navio. Eu lembro que um dos jovens que encenou, ele chegou a vomitar. E aí eu pensei, não foi só o movimento que eles fizeram de estar em um navio que provocou esse vômito. Ele entrou em contato com uma memória emotiva e trouxe para fora aquilo que ele guardava ainda, que era ruim. Então, ali naquele momento também, ele teve uma cura interior. Esse é um outro papel aqui que esse estudo que eu comentei coloca, é uma cura interior. Então, a arte proporciona isso, porque você entra em contato com a sua essência. No Sul, por exemplo, os jovens trouxeram também suas contribuições, trouxeram a história do Cepete Araju, e era muito bonito ver a alegria e o orgulho deles em falarem dos personagens da história. E esse orgulho, essa alegria de fazer ali os personagens, eles transcendiam os seus medos, transcendiam os seus bloqueios, a sua timidez. Então, eles conseguiam exteriorizar a sua natureza divina, a sua capacidade infinita. Isso é muito importante nós desenvolvermos. Então, a educação, de acordo com a Seitonoi, é a educação que muda o método de entulhar e põe um método de extrair. E a arte faz isso de forma, assim, maravilhosa, gente. Ela é uma ferramenta, assim, muito interessante para extrair a capacidade dos alunos. Então, a alegria que eu via dos jovens em fazer as apresentações, por terem orgulho da sua história, é uma coisa maravilhosa. Então, com aquela experiência teatral, artística, eles conseguiram se sentir mais unos com o seu país, com a sua história. Mais do que apenas intelectualmente, não é? O intelectual é muito importante, volta a falar, com certeza, não tem inquestionável isso. Mas a gente precisa sentir o amor, a união com os nossos ancestrais, a união com as nossas raízes, com o nosso país, a união com todos os seres da face da Terra. Isso é
muito importante. Um outro exemplo que traz também essa questão de acessar memórias com a arte, está inclusive no canal aqui do YouTube da Seitianoye, que é a preletora Maria Terezinha Braga, maravilhosa, preletora maravilhosa, que trabalhou muitos anos nos educadores, trabalhou na sede central também da Seitianoye do Brasil, e ela desenvolveu o trabalho no MOVA, que é a alfabetização dos alunos da terceira idade. Então, uma das alunas que ela comentou, que eu fiquei muito emocionado ao ouvir esse relato, ela tinha um trauma de infância, porque na escola ela estudava junto com a irmã na sala de aula, e aí a professora pediu para elas fazerem um desenho de um IP. E a irmã fez, ela também fez, e a professora comparou os desenhos. Falou, olha, o seu desenho tá feio, o da sua irmã tá muito mais bonito. Então isso causou um trauma muito sério na vida dela. E só depois de muito tempo, fazendo aula com a preletora Maria Terezinha Braga, que propôs uma atividade artística, manual, era o dia da árvore, então fizeram uma árvore, cada aluno fez a sua árvore. E pegavam flores, tinham pedaços da natureza mesmo, e fizeram a colagem. E ela pegou as flores amarelas que tinham lá, que ela lembrou do IP, colocou. E aí a preletora Maria Terezinha comenta que ela pegou essa aluna chorando na sala de aula, porque ela lembrou desse trauma que ela tinha. E ela chorava muito. E aí a preletora Terezinha conta, a partir daquele momento, ela tirou esse trauma da vida dela, que vai empacando todo o aprendizado que a pessoa precisa ter na vida. Ela tirou a partir daquela atividade, ela se reconciliou com o passado dela, fazendo uma bela árvore, um IP maravilhoso. Então, a arte, ela tem todas essas virtudes, esses méritos maravilhosos que devem ser trabalhados em sala de aula, na vida como um todo, na nossa vida, que a gente possa experimentar mais isso. Frear, sabe, gente? Frear o ritmo maluco, frenético que a gente vive, serenamente, e voltar-se para o nosso interior. Voltar-se para a nossa essência, que é Deus. A arte está muito ligada à religião. Historicamente, muitas artes foram feitas com temas religiosos. Basta ver o tema da Capela Sistina, maravilhoso, aquela obra que está no teto da Capela Sistina. Muitas artes da Idade Média estão ligadas ao sentimento religioso. Então, a arte nos aproxima de Deus. Seitianoye fala que o belo é um atributo divino. Trabalhar a arte com os alunos é estimulá-los a extrair o que há de mais belo dentro deles, o ser divino que está dentro deles. Vamos fazer com que eles entrem em contato com o belo, para eles extraírem cada vez mais o belo. Tanto a observação do belo é muito importante, quanto a sua exteriorização. Tanto você ver um belo quadro é importante, quanto você também procurar fazer é muito importante. Viver estas experiências, sentir o mundo de uma outra forma é muito importante. Isso nos traz realmente um equilíbrio. Lado esquerdo e lado direito trabalham juntos. Não tanto para um lado, nem tanto para o outro. Vamos equilibrar. Resumindo, então, a nossa aula de hoje, concluindo esse estudo, que, claro, tem muita coisa para ser desenvolvida, é um tema, assim, muito amplo, riquíssimo, maravilhoso, que é a arte e a educação, mas hoje a gente pôde perceber a importância da arte, porque ela faz com que o ser humano acesse, né, a sua história, a sua vida, entenda o seu ser por um outro viés, que não apenas intelectual, mas é o de sentir. Outro ponto importante, nós nos conectamos com as pessoas. Lembra aquele exercício que eu fiz na faculdade? Eu me senti conectado. Então, a arte nos aproxima das pessoas, nos conecta de forma muito forte. Outra coisa, ela nos auxilia nas nossas fraquezas psicológicas, nos reequilibra, nos dá alegria, nos dá esperança, promove uma cura interior. Outro ponto, ela reflete o belo
da imagem verdadeira, é um atributo divino. Então vamos trabalhar a arte e a educação em parceria, como sempre foi, devemos cada vez mais fazer isso na sala de aula, com os alunos, fazer na nossa vida. Nós, em primeiro lugar, devemos experimentar isso, e a gente consegue transmitir com alegria, com propriedade, a importância da arte na vida do ser humano. Muito obrigado a todos pela atenção. Como eu comentei, nós iremos fazer, então, a prática da meditação Shinsokan, que realmente é uma prática na qual a gente desconecta dos 5 sentidos, mas não que a gente vai sair por aí, tá? É uma prática consciente, totalmente consciente, mas a gente abre a mente para a emoção, para sentir Deus de uma outra forma que não apenas intelectual, mas com o nosso coração, com o nosso ser, com a nossa emoção. Aí a gente consegue realmente fazer uma prática maravilhosa. Então, vou solicitar a todos para que se coloquem em posição de oração. Para você que já é da sítio, né, já sabe, né? Então, para quem ainda não é, pode exercitar, então, colocar a mão diante do rosto, os polegares quase tocando aí as narinas. Coloque-se numa postura ereta, confortável, porém ereta, na ponta da cadeira, pés tocando o solo. Semblante alegre é o seu encontro com Deus. Acompanhe mentalmente. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite aí, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida 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 de Deus. É o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. E eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. Ao inspirarmos o ar, lentamente mentalizamos. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui.
Jogamos o ar para o baixo ventre a fim de causar uma sensação de plenitude e mentalizamos enquanto o ar vai se esvaindo naturalmente pelas narinas. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Imaginamos que uma luz do alto da nossa cabeça desce por todo o nosso corpo, vai até a extremidade dos nossos pés. Esta luz não é uma luz material, é uma luz espiritual, é a luz de Deus. Novamente, inspiramos o ar, mentalizando. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Obrigado, obrigado. Agora, cada um por si, durante alguns instantes, fará esta mentalização acompanhada da respiração controlada. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor,
paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, encerramos a nossa atividade de hoje, esse estudo tão maravilhoso, encerrando com esta prática, desejando aí uma semana maravilhosa, um dia maravilhoso, que a gente possa cada vez mais sair realmente fortalecidos através da aplicação da arte na nossa vida e também na sala de aula, seja virtual ou presencial, que a arte esteja presente para podermos ser seres humanos completos, cada vez melhores, contribuindo com o todo, realmente sendo seres humanos que contribuem para uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado a todos pela atenção, muito obrigado. Agora, você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. É o livro de receitas Delícias de Dar Água na Boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A Associação Pomba Branca da Seitonê do Brasil fez uma coletânea primorosa de receitas gastronômicas. Todas elas foram doadas com muito carinho por pessoas de todo o Brasil, que compartilharam pratos e quitutes de suas melhores lembranças em família. O resultado foi um livro de lindo acabamento gráfico, ricamente ilustrado e cheio de receitas maravilhosas, sendo a maioria vegetariana. São cheesecakes, espaguetes, quiches, risotos, bolos, lasanhas, tofu, tortas, shimeji e mais uma série de delícias que vão facilitar e dar alegria ao seu dia a dia. Cada capítulo é aberto por uma orientação doutrinária, cuja elaboração teve a participação de maravilhosos preletores. Eles esclarecem sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância da alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial e a construção de uma nova civilização baseada na verdade de que Deus, natureza e seres humanos são originariamente unos. Enfim, trata-se de uma obra que vem para dar uma nova escala espiritual aos alimentos e elevar a alma humana a uma etapa superior da prática de reverência à vida. Delícias de dar água na boca. Agora você pode cozinhar com receitas que contêm em seus ingredientes a vibração da vida de Deus. Muito obrigada e bom apetite!